Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ítalo, professor de matemática, e vim fazer aqui a correção da prova de Francisco Morato para o cargo de professor de Educação Básica 1, prova que foi aplicada pela Banca Vunesp no dia 27 de novembro de 2022. O pessoal falou que a prova eles acharam muito difícil, inclusive matemática, então vim aqui fazer a resolução para vocês e eu vou colocando em cada questão, o que eu acho, se foi muito fácil, se foi fácil, média, difícil ou até muito difícil a questão, Vamos nivelar aí de 1 a 5, sendo 1 a mais fácil, 5 a mais difícil das questões, para a gente poder também ter uma projeção da forma que a banca vem nos cobrando. Aproveito também para falar para vocês que a prova integral está disponível no nosso site, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para você poder estar baixando a prova, o gabarito, e até mesmo esse PDF aqui que eu vou estar apresentando para vocês, se caso você quiser fazer um simuladinho aí de matemática para a nossa banca. Tá bom? Então, bora lá, vamos começar da questão 16 a 25 da prova, são 10 questõezinhas de matemática. Vamos ver o que fala primeiro. A figura indica a localização na reta real dos números menos 6/5, 0 e 2/3. Está ali a retinha real, aplicados os três valores para nós, e aí ele questiona. O número racional está localizado na reta real, exatamente no meio do caminho entre menos 5/6 e 3/2. É igual a... Bom, ele falou no meio do caminho. O que significa isso? O ponto médio. O que é isso? É estar no meio, é a média, certo? A média traz o equilíbrio, então, ou seja, ele está querendo saber a média desses dois valores, tá? Então, como que eu acho a média entre dois valores? Eu apenas adiciono eles e divido por 2. Se ele quisesse saber a média dos 3, eu somaria 3 e dividiria por 3, e assim sucessivamente, Então, vai ser isso que eu vou estar fazendo aqui, ó. Vou pegar esses dois valores que ele deu para a gente, o menos 6/5, tá? Mais os 2/3, tá aqui, os dois valores que ele deu para a gente, e vou estar dividindo aqui por 2, tá bom? Então, primeiro eu vou ter que fazer uma adição entre frações. Eu até coloquei no Instagram, esses dias atrás, uma forma da gente estar podendo adicionar ou até mesmo subtrair frações rapidamente, que é o método da borboleta. Então, se você não me segue no Instagram, tá aqui em cima, @contando.matemática, também tem o link aqui na descrição do vídeo do Instagram. Segue lá, eu sempre dou macetes, dicas aí para vocês, tá bom? E o que é esse método da borboleta? Nada mais é do que a gente está multiplicando aqui, ó, as partes opostas, então 6 vezes 3 dá 18, só que não posso esquecer do sinal de negativo, portanto, menos 18. E faço a mesma coisa aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10, então mais 10. Tudo dividido, e aí eu multiplico os dois denominadores. 5 vezes 3 dá 15. Tudo dividido por 2, já que eu quero a média. E aí, menos 18 mais 10, fica aí, menos 8 quinzeavos. Dividido por 2. E aí virou uma divisão de frações, Algo que eu mostro muitas vezes na minha terceira aula aí do curso de preparatório para concursos, tudo que eu faço destinado, a divisões. E aí vem as divisões de frações. Na parte de frações, o que eu tenho que fazer na divisão entre elas? Coloco um embaixo para eu ter duas frações. E aí vem, conservo a primeira, portanto, menos 8 quinzeavos, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda era 2 sobre 1. O inverso dela fica 1 sobre 2, ou seja, meio. E aí temos menos 8 vezes 1 dá menos 8 e 15 vezes 2, 30. Dessa forma ainda dá para simplificar, acredito que não temos isso ainda no gabarito, não temos mesmo. Sempre ele coloca em forma de fração simplificada, então é algo que a gente tem que ficar atento. E aí vou simplificar por 2, e quando eu simplifico eu tenho que dividir tanto em cima quanto embaixo. Metade de 8 é 4, ó, sem esquecer o sinalzinho, e metade de 30 é 15. Aí não tem mais como simplificar, chegamos no valor final
menos 4 quinzeavos. E isso está aqui na nossa alternativa, letra B de bola, tá bom? Então tá aí a resolução, né? Aqui eu digitei ao contrário, tá? Que era 6/5, se você ficou ali na dúvida, os valores que eu usei, e 2/3, tá? Que eram os que estavam aqui. Portanto, pessoal, né? Essa questão eu falaria que era um nível médio, tá? Nem seria a questão mais difícil, mas também não seria a mais fácil. Por que que eu não acho que é a mais fácil, apesar dele perguntar a média, que é algo que a gente está mais acostumado, somar e dividir? Porque envolve frações, né? E isso pode ocasionar uma certa divergência, uma certa dificuldade para alguns. Então, de 1 a 5, eu daria um nível 3 aqui para essa questão, tá bom? E aí a gente vai nivelando todas as outras também. Feito? Vamos lá, vamos para a segunda questão de matemática, a questão 17 da prova, que falava o seguinte. Uma sonda espacial foi lançada em setembro e chegará a seu destino final após 1.305 meses do seu lançamento. Sendo assim, a sonda chegará ao seu destino final em um mês de... Então, gente, isso daí eu utilizo também no nosso curso, né, na linha de MMC. Aliás, se você não acessa o nosso curso, eu tenho um curso bem bacana para vocês que é de matemática definitiva. São 80 videoaulas, dividido em 23 assuntos, tá? Você tem 2 anos de acesso, um valorzinho bem bacana. Se quiser ter acesso, é só estar acessando, também está no descritivo aqui, tá, do vídeo. Então, acessa lá, ou se não, pode estar me chamando no WhatsApp, tá? Que a gente conversa, a gente passa tudo certinho para vocês, tá bom? Então, bora lá. Como que eu faço esse exercício? Daqui 1.305 meses, vai dar que mês do ano? Então, o que que eu faço? Penso no seguinte, concordam que o mês é uma sequência repetitiva? Você faz janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e volta janeiro, fevereiro, março, tudo de novo. Então, concorda que a cada 12 meses isso se repete? Ou seja, cada ano volta a ser o mesmo mês? Pois bem, é isso que eu vou estar fazendo. Eu vou estar dividindo por 12. Pego os meus 1.305 meses, divido por 12. E aí vamos ver o que acontece. O 12 vai caber no 13, uma vez. E aí resta 1. Desce o 0. Aí 12 cabe quantas vezes no 10? Nenhuma. Então, 0 vezes. Desce o 5. Ficou 105. E aí a gente tem, acredito que deu 8 aqui, 8 vezes 12 dá 96, subtraindo sobram 9. Beleza, fiz a conta. Esse 108 que eu achei no quociente se refere ao quê? A 108 anos, né? Porque eu dividi 1.305 por 12, que é um ano, ou seja, eu vou ter 108 anos completos, tá? E ainda vão restar 9 meses. Tá bem? Se vão restar 9 meses, significa o quê? Eu estou em setembro, né? Ele falou aqui em algum ponto aqui que ele estava em setembro. Se ele estava em setembro, né? Eu vou ter que passar por mais 9 meses. Então, olha só, temos setembro aqui. Quando você passa um mês, chegou em outubro. Passado 2 meses, novembro. Mais um mês aqui, que é o terceiro, chegamos em dezembro. O quarto seria janeiro, o quinto, fevereiro, o sexto, março, o sétimo, abril, o oitavo, né? Estou fazendo certinho? Março, abril, maio e o próximo, que é o 9º mês, junho, tá certo? Nota que eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, que é o meu resto. Então, o que valeria aqui pra gente era o resto. O quociente não valeu de nada. Se desse 170, 2.000, 7, independente do valor que desse ali no quociente, não valeria de nada. O que vale mesmo é o resto, tá bom? E aí, a partir do que ele te deu, você conta. Isso muitas vezes a VUNESP cobra em dias. Eu coloquei várias questões para o pessoal, né, envolvendo dias. Aqui veio meses, então bem semelhante ao que a gente trabalhou no curso, tá? Portanto, alternativa D. E essa questão eu falaria que ela está entre fácil e médio, né? Uma questão ali eu colocaria nível 2. É só você fazer uma divisão e contar os meses, tá bem? Talvez seja, né, para algumas pessoas que nunca tinham visto essa questão, falava, nossa, professor, era só isso, né? E quando você falar só isso, né, você já percebe que era uma questão um pouquinho mais simples, mas quando não se trabalha, né, ela se torna difícil. Então, agora vamos para a nossa terceira questão da prova de matemática, questão 18, que fala o seguinte.
A loja de roupas de Helena possui estoque de 20 camisetas verdes, 30 azuis, 40 pretas e 60 brancas. As 150 camisas serão organizadas em X prateleiras, de modo que haja um mesmo número de camisetas de uma mesma cor em cada prateleira. Sendo assim, o maior valor possível de X que Helena pode organizar as camisetas, como pretende, cada prateleira ficará com um total de camisetas igual a... E, gente, é uma dica que eu sempre falo para o pessoal, que me acompanha aqui no YouTube, acompanha nos cursos, eu coloco muito, né? Quando as palavrinhas-chave, vejam só, toda hora ele fala 20 camisetas, 30 camisetas, 40 camisetas, 60 camisetas. Você liga a anteninha e fala, bom, é MMC ou MDC que ele vai me perguntar, porque está repetindo as grandezas. Aí ele pega e fala, mesmo número quer dizer que tem algo em comum. Perfeito. Aí ele pega e fala, maior valor possível. Maior valor te lembra máximo, né? Maior e máximo são sinônimos, tá bom? Ou seja, ele está falando do máximo divisor comum, tá bom? Quando fala de organizadas, né? Ou seja, você vai dividir as camisetas em prateleiras. Olha lá a divisão, ok? Então tá aí as palavrinhas-chave, onde nós vamos calcular o MDC entre 20, 30, 40 e 60 nas 150 camisetas. E aí, que número que dá para dividir todos ao mesmo tempo? Se você pensou em 2, está certo. Se você pensou em 5, está certo. Se você pensou em 10, está certo também. E muita gente me pergunta nas aulas, professor, mas eu posso usar o 10? O 10 não é primo. Pode. Por quê? Porque você divide todos ao mesmo tempo e aí você ganha um pouco de tempo para nós, né? Porque como tudo acaba em 0, dá para dividir por 10, ficando 2, 3, 4 e 6. E agora tem um número que dê para dividir todas ao mesmo tempo? Não. Acabou aí. Acabou, não tem mais o que fazer. E aí a gente tem esse 10. Esse 10 é o máximo divisor comum. Você tem como alternativa aqui, né? Mas será que ele é a resposta? Como que eu sei disso? Vamos ver o que era o maior valor possível. Ele falava aqui, sendo assim, com o maior valor possível de X. O X era prateleiras. Então, eu achei, né, o valor de X, que é as prateleiras. Então, esse 10 são prateleiras. E ele pergunta sobre prateleiras. Olha eu falando aqui, prateleiras. Tá? Ele pergunta sobre prateleiras. Vamos lá, vamos na pergunta. Cada prateleira ficará com total de camisetas igual a... ele não pergunta prateleiras, ele pergunta camisetas. Então, quer dizer que na prateleira aqui, ó, eu teria 2 camisas, né, verdes, né, porque o 20 vinha do verde. Tenho 2 camisetas verdes em cada prateleira. Temos 3 camisetas azuis em cada prateleira. 4 camisetas pretas em cada prateleira e 6 camisetas brancas em cada prateleira. Então, no total, você tem quantas camisetas em cada prateleira? Então, eu tenho 2 azuis, 3 verdes, 2 verdes, 3 azuis, 4 pretas e 6 brancas, dando um total, ou seja, você soma todo mundo, né? 2 mais 3 dá 5, mais 4, 9, mais 6, 15. Então, você tem 15 camisetas em cada prateleira, ou seja, a alternativa correta, letra B de bola, tá bom? Então, uma questãozinha de MDC, normalmente eu falaria que era uma questão fácil, porém, pela pergunta, né, por ele perguntar as camisetas e não o seu máximo divisor comum, eu vou julgar essa daqui como nível 2 também, tá? Vou julgar aí como nível 2, porque fica ali, a gente vê pela situação problema muito nítido que é o MDC, né? Ele fala o máximo, fala o mesmo número, tá? O que poderia ocasionar ela se tornar mais difícil ou mais fácil era o que ele perguntava, tá bom? Então tá aí a questão 18. Vamos para 19, que diz assim: a figura indica uma caixa de fósforo com a forma de um paralelepípedo reto retângulo. A embalagem cúbica de menor volume possível usada para armazenar essas caixas de fósforo conterá um total de caixa de fósforos igual a... Então vamos lá, o que nós vamos precisar fazer nesse caso? Talvez aí uma das questões mais fáceis aí da nossa prova. Ele está perguntando o volume, e está perguntando o volume de um paralelepípedo. Como que eu calculo isso? O volume do paralelepípedo é dado pela multiplicação, ou seja, pelo produto
das 3 grandezas, né? Comprimento, largura e altura. E ele te deu aqui, ó, 6, 3 e 2. Então, você coloca aqui, ó, comprimento vale 6, largura vale 3 e altura vale 2. Sendo que 6 vezes 3 dá 18, 18 vezes 2 dá 36. Tudo está em centímetro, portanto, centímetros cúbicos. Tá certo? Então, é isso que ele perguntava, o volume. Temos o 36 aqui na nossa alternativa, a letra D de dado. Tá bem? Essa daqui eu vou colocar nível 1, pessoal. O que ele estava querendo, o que o exercício, né? O que a banca estaria cobrando da gente? A gente saberia a fórmula, nada mais do que isso. Saber a fórmula e saber multiplicar números pequenos. Tá bom? Então, por isso que eu vou julgar número 1. Tá? Agora, né, a gente tem aí algumas informações para as questões 20 e 21. Então, eu vou ler o texto, vamos olhar a tabelinha e daí a gente vai para a questão 20 e 21. Diz assim: a tabela a seguir indica algumas informações nutricionais de um determinado alimento. A coluna total indica a quantidade de nutriente contido no alimento. A coluna VD, percentual, indica a porcentagem diária em relação a uma alimentação saudável, média de 2.000 quilocalorias do nutriente que o alimento contém. Ou seja, se eu viesse aqui, por exemplo, o valor energético, ela tem 134 quilocalorias. E isso corresponde a 7% do que uma pessoa deveria consumir, ou seja, 7% de 2.000. E provavelmente 7% de 2.000 chegaria ali a um valor aproximado de 134. E assim por diante, tá bom? Então, bora lá. Vamos ver o que a questão 20 nos traz. De acordo com os dados informados, para uma pessoa suprir 100% das suas necessidades diárias de gorduras totais, apenas com um alimento cuja informação nutricional está indicada no rótulo, ela deve consumir em um dia uma quantidade desse alimento equivalente a... Então, você quer consumir 100% de gordura só com este alimento. Mas este alimento, para cada 7 unidades, para cada 7 unidades ou para cada 30 gramas, cadê aqui? Vamos achar gorduras totais. Gorduras totais está aqui. Ele contém 8%, certo? Contém 8%. Então, podemos falar assim, você quer o X que represente o 100%, correto? Você quer só consumir. Mas só que você sabe aí que a gente tem 30 gramas corresponde a 8%, né? E talvez esse seja uma das partes do problema que torna ele um pouquinho mais difícil. É você conseguir observar isso daqui no título. Algumas devem estar falando assim, mas professor, isso daí era óbvio. Será que era tão óbvio assim para todo mundo? Não é, gente. A gente passa batido. A gente acha esse 8% e quer colocar, às vezes, o 4,3% e assim por diante, né? Lembra que ele pergunta do produto, tá? E aí que fazia grande diferença. Então, já julgo esse probleminha um pouquinho mais difícil por conta disso, né? Ia causar esse certo tipo de dúvida. Daí você vai comentando aqui, né? Coloca aí nos comentários se você fez exatamente isso, se você sentiu essa dúvida. Coloca aí pra gente, é sempre bom para estar aprimorando, né? E como porcentagem é sempre diretamente proporcional, então eu posso fazer uma regra de 3 ali, diretamente proporcional, multiplicando em cruz. Portanto, o 8 vai ficar com x e o 30 fica multiplicando o 100. Dessa forma, 30 vezes 100 a gente chega em 3.000, dividido, e o 8 que estava multiplicando, passando aqui dividindo. E aí, 3.000 dividido por 8 dá quanto? Vou fazer aqui de cabeça. Eu sempre coloco esses macetinhos de técnicas de cálculos mentais lá no Instagram. Dividir por 8 é a mesma coisa que dividir 3 vezes por 2. Então, temos 3.000. Metade de 3.000, 1.500. Metade de 1.500, 750. E metade de 750, 375. Como aqui eu tinha colocado 30 gramas, então minha resposta é 375 gramas, representado aqui corretamente pela alternativa letra I, certo? A conta desse problema, se a gente for ver, até que é simples. Mas o que eu falei para vocês lá, né, na forma da gente montar essa regrinha de 3, principalmente usar esse 30 aqui, eu acho que deixaria ele um pouquinho mais difícil. Por isso que eu vou colocar aqui como um nível 4. E normalmente esse tipo de problema eu coloco
realmente na nossa aula que a gente fala de gráficos e tabelas, né? Totalmente relacionado com tabelas. A Vunesp adora colocar gráficos e tabelas relacionando porcentagem, tá bom? Então temos lá também. A questão 21, ela diz assim: se uma pessoa consome em um dia 20 unidades desse alimento, a quantidade máxima de carboidratos que ela ainda pode ingerir nesse dia, considerando uma alimentação saudável média de 2.000 quilocalorias, corresponde a... Então veja só, o que eu vou ter que estar vendo, né? Eu vou ter que pensar em 20 unidades, quanto que ela vai consumir de carboidrato. E aí, quanto que falta aí de quilocalorias para ela para atingir as 2.000. Ou seja, quanto que falta em porcentagem das 2.000. Faço isso daí, tá bom? Então, um exercício um pouco bem semelhante ao anterior, só que com uma conta a mais, porque depois você vai subtrair. Por que eu vou subtrair? Porque ele pergunta quanto que ela ainda pode. Então, você tem que pegar tudo que pode, menos o que ela já vai consumir com 20 unidades. Esse vai ser a nossa técnica aqui de resolução. Então, vamos lá. Vamos vir aqui. A gente sabe aqui agora, ó, que 7 unidades. E ele está falando de quem agora? Né? Vamos voltar aqui no exercício. De quem que ele está falando? Ele está falando da parte de carboidratos. Então, vem para cá. Acha aqui carboidratos. Ó, carboidratos está aqui. Então, com 7 unidades, né, ele consome aí 7% do seu valor diário. Então, vamos lá. Com 7 unidades, ele consome 7%. Vai ficar um pouquinho mais fácil essa conta, né? Porque vejam só, unidades e o percentual. 7 unidades dá 7%. Se ele consumir 20 unidades, ele vai consumir quantos por cento do que ele pode, pessoal? 20%, né? Eu até posso fazer a regrinha de 3 aqui para vocês, né? Ficando 7x igual 7 vezes 20. Mas pensa só, 7 unidades, 7%. Quer dizer que cada unidade é 1%, correto? Então, ficaria 140 por 7, que dá 20%. Então, ele já consumiu 20%. Quanto que ele ainda pode consumir? Ele ainda pode consumir 80%, correto? Porque no dia ele pode consumir 100%, menos 20%, ele pode ainda consumir 80%. 80% de quanto, né? Então, volta aqui, né? Lembre que o 7% equivale a 21 gramas. Então, 7% equivale a 21 gramas. Vamos lá. Aí a gente tem, ó, 7%, eu sei que é 21 gramas. 80%, que é o que falta, que ele ainda pode consumir, vai corresponder a quantos gramas? A X. Tá? Aqui uma técnica, tá, pessoal? Se você já vê que aqui é só multiplicar por 3, aqui você poderia já multiplicar por 3 e achar a resposta direto, 240, tá bom? Mas se você não viu isso, não tem problema, você pode estar fazendo novamente a regrinha de 3, multiplicando em cruz, tá? Fazendo aí 7x igual 80 vezes 21. E aí 80 vezes 21 vai dar 1.680. E fazendo 1.680 dividido por 7, vai dar aí os 240 gramas. Então, ele ainda pode consumir 240 gramas de carboidrato. Portanto, a alternativa correta, letra A. Então, um exercício bem complicado, né? Eu julgo, porque a gente teve que fazer 3 raciocínios, como vocês podem ver, né? A parte em vermelho, a parte em azul e a parte em roxo ali com verde. Tá? Então, foram 3 raciocínios. Isso daqui se tornaria, eu acho que já um pouquinho difícil, que é aquela parte do título que a gente comentou anteriormente. Esse daqui talvez nem tanto, né? Porque é o que falta. E aqui, às vezes, encontrar isso ali na tabelinha, você ter essa percepção que 7% equivale a 21 gramas e fazer isso daí, poderia, né, deixar difícil o exercício. Por quê? Porque você quer usar essas 2.000 quilocalorias de todo jeito e não necessita. 2.000 calorias é os seus 100%. Então, poderia confundir muito, pessoal. Portanto, eu julgo esse exercício de nível 5. Se você acertou, parabéns, tá? Eu coloco esse exercício, tenho certeza que a maioria, infelizmente, deva ter se equivocado, tá bom? Agora vamos para a questão número 22 da prova. E ela diz assim:
Em uma prova com 80 questões de múltipla escolha, o professor pretende atribuir 5 pontos por questão certa e descontar 2 pontos por questão errada. Um de seus alunos que fez a prova tirou 274 pontos. Então, a porcentagem de questões certas que desse aluno foi de... Esse tipo de questão, o Vunesp já cobrou umas 3, 4, 5 vezes aí, né? Lá nos cursos eu tenho essa questão bem semelhante resolvida, ele só não perguntava a porcentagem, mas a forma de resolução é idêntica. Temos 2 formas de fazer, até 3, né? Uma é chutando quantas ele acerta, até a gente ter, né, chegar no valor coerente, que a gente não vai fazer isso, claro. A outra é por sistema, né, de várias variáveis, e outra é só por uma equação direta. Mas uma aqui vai interferir na outra, de qualquer jeito. Então eu vou preferir montar aqui o sisteminha que fica muito mais fácil de explicar. Apesar da gente gastar talvez 40 segundos a mais, mas vale a pena, fica mais fácil de entender. Por quê? Porque quando você tem 80 questões de múltipla escolha, quer dizer que ele ou acertou ou errou, correto? Então eu posso falar assim, ó, o número de questões que ele acertou mais o número de questões que ele errou vai dar 80, correto? Perfeito. Mas para cada uma que ele acertou, ele ganhou 5 pontos. Então, 5 pontos para certas e descontar 2 pontos por questão errada. Então, você tem que tirar 2 pontos por errada. E juntando tudo isso, chegamos em 274. Feito? E aí, você pode ou fazer pelo método da substituição, isolar uma das letrinhas daqui, ou simplesmente fazer pelo escalonamento, né? O método de Argand-Gauss, né? Ou de Gauss-Seidel, escalonamento, enfim, né? Tem vários métodos que a gente pode estar usando. Eu vou escolher, né, esse método de Argand-Gauss, que é o escalonamento, né, que é o método da adição, muitas vezes falado em algumas bibliografias, que é simplesmente conseguir anular uma incógnita. Por exemplo, aqui eu tenho 2 vezes z aqui embaixo, enquanto aqui em cima eu tenho 1 vezes z. Então, o que eu faço? Eu multiplico a equação de cima por 2. Todo mundo, ó, 2c mais 2z e 2 vezes 180, que dá 160. A de baixo eu já posso deixar da mesma forma, né? Por quê? Porque vocês vão ver que eu vou conseguir cancelar essa letrinha E, que tanto estava me causando problema. Vejam só, se eu somar, por isso que algumas bibliografias vocês acham como método da adição. Se eu adicionar as 2 equações, ó, 2c mais 5c fica 7c. Só que daí 2e menos 2e, ó, quanto que é 2e menos 2e? Dá 0, né? Então pode colocar mais 0 aqui, ou se não quiser colocar nada, fica à vontade. E ainda 160 mais 274, chegaremos em 434. E aí, esse 0, como não vale de nada, o 7 que está multiplicando o C, ele passa dividindo. Então, 434 dividido por 7. E aí, vai dar 62. Quer dizer que ele acertou 62 questões e errou o que faltava para 80, no caso 18. Tá bom? Só que ainda não era só isso que ele me perguntava. Ele me perguntava a porcentagem de questões certas na prova desse aluno. Então, ou seja, você tem que pegar o seu total, que são 80 questões. Então, 80 questões vai corresponder a 100%, certo? E o que ele acertou, que a gente acabou de ver aqui, 62, corresponde a x%, que é o que ele quer. Tá bem? Aí fazemos aqui a multiplicação em cruz, ficando 80x igual a 62 vezes 100. 62 vezes 100 dá 6.200 e o 80 que está multiplicando eu passo dividindo. Posso cortar o zerinho e ficamos como? 620 por 8. Olha lá a divisão por 8 de novo. Vamos fazer 3 metades de 620. Metade de 620, 310. Metade de 310, 155. E metade de 155, 77,5. Portanto, ele chega em 77,5%. E 77,5% está expresso aqui na nossa alternativa de item C, tá bom? Então, questão 22, item C. Essa questão, vou nomear ela como nível 5 também, né? Então, por quê? Você tinha que interpretar o problema, conseguir montar as equações, anular uma das incógnitas. Se você anulasse o C, você acharia o E e voltar lá para achar o C, poderia acontecer.
e ainda teria que fazer o percentual correto, né? Então, eu vou julgar o nível 5 aí, eu acredito que, né, a maioria, infelizmente, acabou optando por chutar esse tipo de questão. Bom, agora, continuando, questãozinha número 23, que diz assim: o cateto AB, cateto, lembra que é o lado de um triângulo retângulo, o triângulo retângulo ABC está contido na reta R. Esse triângulo é rotacionado pelo centro A, em sentido horário, até que seu lado AC fique contido em R, e em seguida é novamente rotacionado em sentido horário, agora com centro em C, até que o lado BC fique contido em R, como mostra a figura. Então ele fala de rotação, você já começa a embananar toda a cabeça. Gente, rotacional, vou pegar aqui meu celularzinho aqui, ó. O que eu faço se eu ficar rotacionando? Ele está aqui, ó, de pé, rotacionei, rotacionei, rotacionei. Ou seja, é o mesmo triângulo, só que mostrado em posições diferentes, correto? E aí ele fala, se a área do triângulo ABC é igual a 6 cm² e sua hipotenusa mede 5 cm, então a distância do ponto inicial do vértice B e sua posição final sobre R em centímetros é igual a... Gente, quem fez o curso, né, sabe, né? Quem faz aí matemática definitiva sabe qual é a primeira coisa que eu falo quando eu vou abordar triângulo retângulo. Eu nem falo da fórmula, eu falo de dois triângulos que caem em mais de 95% dos concursos. Quais são eles? É o triângulo 3, 4, 5, né, com hipotenusa 5, ou o triângulo 5, 12, 13, né, com hipotenusa 13 e cateto 5. Esses dois triângulos, gente, é essencial nós sabermos. Porque olha só o que ele fala. Hipotenusa mede 5. Aí quer dizer que nesse triângulo, ó, a sua hipotenusa mede 5. E se você só rotacionou ele, quer dizer que aqui, ó, do A até o C, sempre vai medir 5. Feito? Ok. Aí ele me fala que a área vale 6 cm². Se você quisesse fazer matematicamente bonito, você teria que colocar x e y, falar x vezes y é igual a x vezes y dividido por 2 é igual a 6, e daí pegar e falar que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Você cairia num sistema de várias variáveis quadrático, tá? Que ia dar muito trabalho, mas seria o jeito mais bonito de se fazer, e você ia gastar muito tempo. Porém, se você sabe desse macetinho aqui que eu apresentei para vocês, do 3, 4, 5, veja se a área desse triângulo realmente dá 6. Então, você faz 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 2 deu 6. Deu certo, pronto. Matamos quem é esse triângulo. Matamos. Já sabemos que aqui vale 5, então um lado vale 4 e outro 3. Então, aqui um lado vale 4 e outro 3, um lado vale 4 e outro 3. Nota que sempre de BA eu coloquei 4 e de BAC eu coloquei 3. Se você quisesse colocar de BA 3 e de BAC 4, daria certo do mesmo jeito, não mudaria nada. Tá? E aí ele pede quanto que vale desse B até esse B. E aí temos, né, só somar 4 mais 5 mais 3. 4 mais 5, 9. 9 mais 3, 12. Portanto, um total de 12 centímetros. E esses 12 centímetros está expresso aqui na alternativa a letra A. Então, como que eu vou julgar esse exercício? Muito difícil, muito fácil? Você sabe se 3, 4, 5 é só fazer 3 mais 4 mais 5. Acabou, né? Ou seja, pode ser um exercício consideradamente fácil, muito difícil. Eu vou julgar, de novo, muito difícil, tá? Porque matematicamente, se você fizer pelo jeito lindo, maravilhoso, que nem eu brinquei com vocês, você vai gastar muito tempo, né? Você vai cair em sistema de várias variáveis quadrático, então você vai achar 4 menos 4, 3 e menos 3, né? Vai dar um certo trabalhinho. A primeira parte do texto, né, torna isso para algumas pessoas muito confuso. Eu tenho certeza que tem pessoas que leu até aqui e já largou mão do problema, tá? Então, tomem um pouquinho de cuidado com isso. E, ó, gravem esses tipos de triângulo. Vocês viram que vale muito a pena, né? Cola lá na sua geladeira, cola na sua parede do quarto. Vale muito a pena, tá bom? Então, tá aí o exercício 23. Vamos para o 24, que diz assim: uma professora fez 2 avaliações em seu curso, cada uma com nota variando de 0 a 40 pontos.
A nota da Thaís, na segunda avaliação, superou a da primeira em 40%, e a média aritmética simples das duas notas foi de 30%. Sendo assim, a diferença entre as notas da Thaís da primeira e da segunda avaliação foi igual a... E aí, pessoal? Que eu sei? Vejam só. Se ela tirou X na primeira, ela tirou 40% a mais. Ó, superou é a mais, tirou 40% a mais. 40% é 0,4, certo? 40 dividido por 100, 0,4. Então, ela tirou 0,4 a mais. Portanto, se eu tinha um X na primeira prova, agora ela vai ficar com 1,4x. Correto? Muito bem. Aí vejam só comigo uma coisa. Qual é a média se as duas têm o mesmo peso? Então, esquece o x. Por exemplo, você tirou 1 na primeira prova, vai tirar 1,4 na segunda. Qual que é a média? A média não é somar e dividir por 2? Daria 1,2 a média, 1,2 de x. Se você não conseguiu acompanhar, sem problema. A gente faz a continha aqui, ó. 1x mais 1,4 de x dividido por 2. Essa é a média. E fica 2,4x sobre 2, dando 1,2x. Tá? Portanto, coloca aqui 1,2x é a média. Só que ela falou que a média das duas notas foi igual a 30. Portanto, o que eu posso falar sobre isso? Que 1,2x é a mesma coisa que 30. E aí esse 1,2 que está multiplicando passa dividindo, ficando 30 dividido por 1,2. E assim chegamos. Vamos lá. Vou fazer essa continha, né, só para a gente lembrar da divisão em decimal. Também coloquei no Instagram, né, semana passada aí. Então participem lá, né? Temos uma casa. Coloca um zerinho a mais. Ficamos com 300 dividido por 12. E aí o 12 vai caber, né, no 30 duas vezes. 2 vezes 12 dá 24, restam 6, desce o 0, e aí 5 vezes 12 dá 60. Portanto, quer dizer que x vale 25. Então, ela acertou aqui, ó, 25 questões, a média foi de 30, e se você fizer 25 vezes 1,4 dá 35, né? O que você pode perceber é que daqui para cá aumentou 5 e daqui para cá aumentou 5. Lembrando que aqui é a média, aqui é a segunda prova e aqui foi a primeira prova. Certo? Tudo bem? Então, bora lá. O que ele perguntava mesmo? Sendo assim, a diferença entre as notas da Thaís da segunda e da primeira avaliação. Então, diferença é um menos o outro. Na segunda ela acertou 35 e na primeira ela acertou 25. Então, qual que é essa diferença, pessoal? 35 menos 25 quer dizer que dá 10. Feito? Então, temos aí 10 questões de diferença alternativa correta, letra A de amor. Bom, nível de dificuldade, professor. Eu vou colocar um nível 3. Eu fiquei entre 3 e 4 aqui, eu acho que a gente até pode ir nível 4. Né, por causa desse x aqui, ó, coloca x 40% a mais, que 40% é 0,4x, achar a média com x ainda, igualar a 30, né? Então eu vou colocar um nível 4 aqui. Bom, então acredito também que a minoria deva ter acertado essa questão. Agora vamos para a nossa última questão de matemática da prova, que diz assim: ao imprimir uma equação do segundo grau, Henrique notou que o coeficiente do termo x² saiu borrado e ilegível, como mostra a figura. Olha lá, a gente não sabe quem é esse cara aqui, né? E aí vem, sabendo que uma das soluções da equação era menos 3, Henrique conseguiu descobrir corretamente o valor que saiu borrado e calculou a outra solução da equação, que era... Então vamos lá. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar saber quem era o valor borrado e depois descobrir a outra raiz, né? Porque como é x ao quadrado, quer dizer que a gente tem duas raízes. Uma é menos 3. E qual é a outra? Que é o que ele questiona. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos substituir, né? Vou colocar o a aqui. Vou encontrar primeiro o valorzinho do a. E para isso eu vou substituir o x por
menos 3. Vamos lá. Então, temos ax² menos x menos 21 igual a zero. No lugar do x, então, eu vou estar colocando menos 3. Então, fica a vezes menos 3 ao quadrado menos menos 3 menos 21 igual a zero. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos com menos é mais. 3 menos 21 igual a zero. 3 menos 21 é menos 18. Então, deixa aí, ó, 9a menos 18 igual a zero. Passo 18 para o outro lado, né? Se ele estava positivo, ele estava negativo, passa positivo. E aí, o 9 que estava multiplicando o a passa dividindo. Portanto, o a vai ser igual a 2. Achamos o a. Ou seja, a nossa equação era formada por 2x² menos x menos 21 igual a zero. Feito? Agora falta a gente achar outra raiz, uma já é menos 3. Uma forma de você fazer é o Bhaskara. Vai dar certo. Quando você fizer o Bhaskara, você vai achar menos 3 e uma outra raiz que vai ser a nossa resposta. Porém, existe a forma de soma e produto. Sempre coloco lá. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas enfim, né? Preciso estar falando isso para vocês, que existem sempre formas de a gente chegar na solução, né, um pouquinho mais rápido. E uma das formas é essa, por soma e produto. O que é a soma e produto? Soma e produto é a soma das raízes vai dar menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Como eu já tenho uma raiz, eu vou direto no produto, ou seja, a multiplicação, né, produto é o resultado da multiplicação das duas raízes, então produto é dado por c sobre a. Quem que é o c? O c é esse termo independente aqui, que vale menos 21. E o a é esse carinha que a gente acabou de achar, que é 2. Se o produto é a multiplicação de duas raízes, então eu já sei que uma é menos 3, que ele deu no exercício, e a outra é que eu quero saber, né? Vou chamar aqui de x2. Isso tem que dar menos 21 meios. E aí esse menos 3 que está multiplicando passa dividindo. Ou melhor, né? Eu vou fazer aqui uma simplificação. Os dois têm negativo, corta negativo. E 21 com 3 simplifica. 21 dividido por 3 dá quanto, pessoal? 21 dividido por 3 dá 7. Portanto, a segunda raiz é dada como 7 meios. Tá certo? Então, tá aí, achamos a segunda raiz, 7 meios, está aqui na alternativa letra E. Tá bom? Julgar esse problema. Pessoal, eu vou falar que é um nível 4 aqui, né? Porque eu sei que muita gente tem dificuldade com equação de segundo grau, né? A gente tinha que pegar o valor de uma raiz, substituir para achar o a, voltar na mesma equação para achar a raiz, a outra raiz. Então, essa coisa de voltar na mesma equação de novo, eu sei que isso gera, né, uma certa dificuldade, tá? Então, por isso, eu vou colocar um nível 4. Então, vejam só como que ficou a nossa prova, né? Achei uma prova extremamente bem elaborada, né? Um nível de dificuldade realmente um pouquinho alto. A gente falou que foi um nível 3, nível 2, nível 2, nível 1. Né? E aí nível 4, 5, 5, 5, 4 e 4. Tá? Então, ou seja, uma provinha um pouquinho acima, né, do nível que a gente espera da VUNESP, mas as questões muito bem elaboradas, muito diversificadas, equação de segundo grau, que nem a gente viu, teorema de Pitágoras, média, porcentagem, regra de 3, né? Tudo isso a gente abordou nessa prova. Então, ou seja, o Unesp é realmente, né, uma banca que a gente não pode ficar pulando muito conteúdo, né? Porque sempre está ali presente na nossa prova, ela sabe diversificar de várias maneiras. Muitos exercícios a gente resolve de duas formas, né? Tem melhor 2 passos, pelo menos, né? Questãozinha do MDC que só teve um passo, mas a gente ainda precisa somar lá no final, então pode dizer que foram 2 passos. Então é algo que a gente tem que ficar sempre bem de olho, tá certo? Então, pessoal, se vocês deixam seu like aí, eu não falei durante o vídeo, mas deixem o seu like, ajuda aí, né? É a única coisa que eu peço para vocês, né, para eu sempre estar podendo corrigir as provas. Se precisar, né, dessa prova, quiser fazer o simulado, tem aqui embaixo também, eu disponibilizo gratuitamente para vocês, tá certo? E também tem um grupo, né, tá aqui no descritivo do vídeo, onde a gente sempre fica colocando lá tudo que é postado no Instagram, aqui no YouTube, tudo, as novidades para vocês, além do que o pessoal compartilha provas,
né, editais que saem. Então, tem aí carreiras educacionais, né, no WhatsApp, podem entrar lá, serão super bem-vindos, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, né, bons estudos e até a próxima.